Na moral, eu acho importantíssimo dissecar a própria obra. Então vamos falar de Mesa 44 hoje. Fala galera, Teco Rafa Pinheiro aqui, e como eu falei pra vocês, é muito importante pra qualquer quadrinista olhar pra sua própria obra com um olhar crítico, né? Com um viés de análise. E por conta disso eu resolvi dissecar hoje Mesa 44, que é o meu quadrinho do mestrado. Na verdade ele é um webcomic, eu publico ele online toda semana. E isso aqui é a versão física, né? A versão original, né? Os originais do quadrinho estão aqui. Mas enfim, pra quem não conhece ainda, Mesa 44 é um projeto de mestrado, né? Aqui da UFRJ, onde basicamente eu vou no bar todo sábado, mesmo bar, abro meu caderno, abro a aquarela e desenho a vida alheia. E aí no domingo eu publico essas páginas que eu fiz online pra todo mundo ver. Se você não conhece ainda, o link tá aqui embaixo pra você ler. É tudo de graça, é só você entrar lá e ler. É rapidinho, são vários episódios curtos, né? De 2 páginas, porque esse é o formato que eu escolhi. Eu quero fazer quadrinhos semanais de 2 páginas, né? Como se fossem tirinhas muito longas. E é um formato peculiar, porque é raro a gente ver quadrinhos de 2 páginas. Geralmente eles têm 1 página ou 3 páginas. E esse formato de 2 páginas estranho tá me gerando várias experiências curiosas narrativas e, enfim, vou falar delas pra vocês daqui a pouquinho. Para dissecar esse projeto, eu quero falar primeiro de roteiro e depois da arte. Falando de roteiro, eu disse pra vocês que eu faço a vida alheia, mas não é bem assim, né? Porque, primeiramente, eu não posso desenhar a história dos outros, porque seria ilegal, podem me processar, posso representar o cara e o cara falou, não, você me representou errado. Então tem várias questões legais aí que eu tenho que driblar. Por conta disso, eu não desenho a história das pessoas, mas a história de eu ouvindo a história das pessoas, entendeu? Tem um filtro do autor aí, e isso me resguarda legalmente de várias paradas, né? O que é importante pra não ser preso. Então, assim, a história é a minha história, ouvindo as histórias. E muitas vezes, o ato de ouvir a história muda a história, né? Então, às vezes eu tô ouvindo uma parada e rolou uma porrada na mesa do lado, e aí aquilo entra pra história, começa a chover, entra pra história, alguém derruba, sei lá, cachaça na mesa, entra pra história. Então, eu estar ali, ouvindo a história na mesa do bar, escrevendo naquele mesmo momento, é parte narrativa. E isso é muito legal, cara, é meio que uma meta-narrativa, sacou? Porque o personagem principal sempre sou eu sempre sou o cara que tá ouvindo as histórias. Então eu sempre apareço, salvo algumas exceções, e é interessante me representar, né? Me ter como personagem, porque cria um debate interessante, até filosófico, eu diria, sobre até que ponto o Rafa personagem é equivalente ao Rafa autor, e até que ponto o Rafa personagem é um personagem por si só. Até que ponto eu tô inventando características pra ele, entendeu? Então, sei lá, eu faço uma coisa no quadrinho e o leitor vai pensar, será que o Rafa de verdade faria isso? Ou fez isso mesmo? Ou é uma coisa que o Rafa colocou aí porque a narrativa fica melhor? E é um debate que eu quero que vocês tenham, sacou? Eu quero que vocês tentem descobrir, assim. Parte de você analisar quadrinhos, você ler quadrinhos, é você ficar pensando sobre ele. Tentar entender o que de fato é narrativa e ficção e o que é o que aconteceu de fato na história, naquele dia no bar. A pegada é meio comédia, meio crítica social, meio cotidiano. Na verdade, eu diria que seria um equivalente em quadrinhos de crônicas, né? Aquelas crônicas do jornal que tinha antigamente. Então é como se eu fosse um cronista em quadrinhos. E eu gosto muito desse termo, assim, eu sou um cronista em quadrinhos. Acho que vou adotar esse termo pra mim agora. E como eu falei pra vocês, esse formato de 2 páginas que eu faço é um formato que ele é muito divertido, ele é muito interessante por gerar essas experiências narrativas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um problema de que é difícil você publicar 2 páginas, sei lá, no Instagram ou no Facebook, porque é muito grande pra eu postar com uma imagem só. E como eu faço 2 páginas e eu quero experimentar narrativas diferentes, não consigo cortar em quadros separados, sacou? Porque muitas vezes os quadros são inexistentes, ou então são quadros em formatos muito estranhos, ou em formatos que não cabem numa imagem do Instagram. Porque como eu disse, né? É um quadrinho experimental pra caramba. E eu gosto de fazer isso, é uma chance que eu tenho de testar narrativas diferentes. Então tem muita coisa experimental de verdade, assim, quadros que não são quadros com formatos esquisitos, ou então narrativas não lineares, ou então eu mudo de arte no meio. A parada é bem alternativa, bem experimental mesmo, e eu gosto muito disso, é um elemento que eu acho que é um dos melhores desse quadrinho. Bom, ele é experimental não só na narrativa, mas na arte também, então vamos falar da arte agora. Como eu faço no bar, é uma parada que eu não posso fazer com muito esmero, sacou? Com muito cuidadinho na prancheta. E a parada é feita na mesa do bar, sem luz própria, sem posição, eu tô sempre torto, assim, às vezes eu desenho no próprio joelho, assim. Então, é um quadrinho que ele não vai ser bonito no sentido de que, nossa, que arte rebuscada. É uma parada feita nas coxas, literalmente, às vezes. E por conta disso, eu decidi adotar um estilo de arte que é assim, que é sujo, que é um estilo de arte que permite eu fazer esses erros, digamos assim, né? Porque ele é assim, ele é sujo. E um amigo meu me falou uma vez, lendo o Mesa 44, uma coisa que eu fiquei muito satisfeito de ouvir. Ele disse que ele sentiu que esse traço é muito empático.
E eu achei legal isso, porque ele me explicando, né, quando eu perguntei, ele falou que parece que é um desenho tão simples e rabiscado que qualquer um faria, entendeu? Parece que ele podia fazer esse desenho. E não é tão fácil assim fazer, mas parece que é. Então é legal que as pessoas se identificam, né? Como já é uma história de cotidiano, de quem já frequenta o bar, conhece, né, acaba se identificando, ela se identifica também com o traço, que é uma coisa que você parece que fez no guardanapo, entende? É uma parada bem descontraída. Tanto que eu uso a arte final, né, eu uso a nanquim como se fosse desenho a lápis. Eu até tenho um lápis que eu faço primeiro, mas é um lápis super cru, com pouquíssimos detalhes, e aí o desenho de fato acontece na arte final. E é uma arte final toda rabiscada, que tem erros, né? E às vezes eu abraço esse erro. Tem momentos em que, sei lá, eu errei, e até escrevo assim, eu errei aqui, ou então acontece uma coisa que alguém esbarra em mim, e aí eu acabo botando, aqui eu tomei um esbarrão, entendeu? Tudo que acontece no bar faz parte da história, como eu disse no início. Então, às vezes, até tipo cair, pingar, molhar, sujar, faz parte da história. E eu incorporo isso na arte, entendeu? Uma coisa que vocês repararam já vendo as imagens que eu tô botando aí é que cada episódio, né, cada 2 páginas muda as cores que eu uso, a paleta muda. Eu uso sempre 2 cores, uma pro plano de fundo e uma pro plano principal. E às vezes elas vão intercalando, né? Mas são sempre 2 cores. Mas cada episódio tem essas 2 cores diferentes. E eu não faço isso de qualquer maneira, não é arbitrário. Eu tento passar com as cores a sensação daquele quadrinho daquele dia. Então, como eu tô num bar, que é um bar na rua, no Rio de Janeiro, eu quase sempre uso tons quentes, uso cores quentes, porque eu tô sempre sentindo aquele calor. Se não é um calor físico, é um calor humano, né? Porque é um bar movimentado, barulhento, cheio de gente, né? Todo mundo conversa. Então eu uso sempre ou quase sempre cores quentes. Quando eu boto uma cor fria na situação, ou uma cor, ou as 2 cores, é porque eu tô evocando uma sensação de tristeza, geralmente. É uma parada que destoou muito, entendeu? Eu fui no bar aquele dia e rolou uma vibe meio triste, ou eu fui naquele bar aquele dia e aconteceu algum problema, entendeu? Ou então é um dia que eu tô meio mal. Então, quando tem tons frios, eu passo essa frieza daquele momento através das cores, né? O traço é igual, mas eu tenho um elemento cromático que passa essa vibe diferente. Então, se atentem, porque as cores que eu uso são história, são parte da história, né? É pra você entrar na vibe certa quando ler aquele episódio. Outra coisa que vocês vão perceber também, quando lerem o quadrinho, no link aqui embaixo, né? Leiam esse quadrinho, é que eu já tô fazendo ele desde janeiro, né? Então tem quase um ano que eu tô fazendo, tem 10 meses, e o meu traço foi mudando. E eu não percebi isso, né? Eu só percebo quando eu vou olhar os episódios antigos e eu vejo que eu vou criando vícios, vou criando atalhos, vou ficando mais familiarizado com o desenho de cada personagem e tudo mais. Ele vai evoluindo ao longo do tempo. E é interessante isso, porque como é um quadrinho que eu vou ficar fazendo por 2 anos, né? Estou fazendo por 2 anos, ele vai com certeza mudar muito ao longo do tempo. E eu vou poder estudar esse processo no meu mestrado, né? Porque, enfim, é um estudo no fim das contas, não é só um projeto aleatório. Então é legal ver isso, né? Ver como vocês lendo agora, vocês vão ler tudo rapidinho. Vocês leem todos os episódios em, tipo, algumas horas. Mas eu levei 10 meses pra fazer. E foi, tipo, com espaços de uma semana em cada um. Não foi 10 meses direto fazendo. Então, como tem um gap, né? Um espaço entre cada episódio é bastante diferente em traço também. E eu acho isso muito positivo. Você consegue ver a evolução ou ver a adaptação, né? Eu vou me sentindo confortável com aquele traço e vou ficando mais tranquilo em fazer as coisas, em errar mais, em não botar tantos detalhes. Eu tenho percebido que eu tenho começado a representar mais com menos. Entende? Antigamente eu tinha mais esmero e ficava lá, não, mesmo sendo um desenho no bar que eu fazia em poucas horas, eu tentava botar detalhezinho nas pessoas e tal. Agora não, agora tá sendo muito mais rabiscado e arbitrário, mas eu passo a mensagem, entendeu? Tem coisas que eu já, tipo, ao invés de fazer um desenho e depois botar a cor por cima, eu faço um desenho, mas como eu sei como a cor vai ficar, que eu já tô acostumado, eu deixo alguns detalhes pra dar na cor, entendeu? Então eu já tô mais familiarizado com o traço e sendo mais permissivo com certas coisas, digamos assim. Enfim, é um quadrinho que vale a pena muito ler, de verdade. Eu sei que eu sou suspeito pra falar porque eu sou o autor, mas é uma vibe bem particular, entendeu? De contar crônicas do bar. Se você bebe, se você vai em algum bar ou boteco ou restaurante regularmente, né? Vale a pena você ler esse quadrinho pra você perceber que você tem também alguns vícios de bar, você vai vivenciar histórias de bar também. E é legal isso, assim, você ter um registro disso. Eu estou usando quase como um diário esse quadrinho. E como eu falei para vocês nesse vídeo e nos outros vídeos que eu estava explicando esse projeto, ele nasce através das histórias que me contam, das histórias que eu vejo. Então você mora no Rio, você tá pelo Rio, passa no Durangos no domingo, cara. O endereço do bar tá aqui embaixo, né? Eu vou botar o link do bar, do site do bar e tudo mais. Então vá no sábado lá, fala comigo pelo Instagram, Rafa, eu tô indo pro bar, tu tá aí? Eu vou estar, quase sempre eu tô lá, né, no sábado de noite, e eu sempre posto, galera, estou indo pro bar, pá. Então, aparece lá, troca ideia comigo, sei lá, vira quadrinho, né, quem sabe? Porque, afinal de contas, o meu projeto, ele estuda justamente isso, né, como que as pessoas da internet
ficam sabendo e vão pro bar participar, e como que as pessoas do bar participam, né, viram personagens e vão pra internet para divulgar, para se engajar no conteúdo. Então, se você se interessou pelo projeto de fazer um quadrinho no bar com as histórias que você vive e quer participar disso de alguma forma, vai no bar comigo. Lembrando que, como eu falei que é um projeto em andamento, né, eu já recebi alguns feedbacks, tanto acadêmicos, né, do meu orientador e tudo mais, quanto de amigos meus. E o feedback tem sempre sido positivo, a galera tá gostando bastante do quadrinho, porque ele é muito fora do que eu faço normalmente. E eu acho muito legal isso, você abrir a sua gama de possibilidades, fazer coisas em estilos diferentes, em técnicas diferentes. E assim, a resposta é realmente muito boa. Amigos meus que nem moram no país, tem tipo mandado mensagem pra mim falando, pô cara, tá irado aqui, tô acompanhando e tudo mais. E é bem legal, bem satisfatório receber esse tipo de feedback. Então, se vocês lerem, comentem lá no Tapas, né? O link tá aqui embaixo, leiam a parada e comentem, deem like, interajam comigo, porque afinal de contas, o meu estudo é sobre a interação. Então, vocês interagindo comigo, vocês vão fazer parte do meu estudo. Vocês vão me ajudar nas estatísticas do projeto. Então, comentem lá, engajem, compartilhem, divulguem. Vamos fazer esse quadrinho ser um projeto de mestrado muito legal. Porque depois que ele estiver pronto, eu vou divulgar para todo mundo, todos os estudos, resultado, como é que é o processo, como é que é a interação, se vale a pena ou não você fazer um quadrinho em loco ou não. Enfim, vários dados, porque eu sou chato e metódico e vai ter um monte de estatísticas e dados lá para todo mundo consultar. É isso, gente. Me sigam então no Instagram, leiam o quadrinho, me sigam no canal, enfim, todo esse negócio de internet que todo mundo já sabe. E é isso. Aquele abraço. Valeu!